Já que o Yuri Pito está ali com o Renato Meirelles e a gente vai consolidar coisa que é uma ferramenta importantíssima que a CNN tem, o agregador de pesquisas, mostrando exatamente onde se encaixa essa pesquisa IPEC, divulgada ontem, no conjunto de pesquisas que já foram divulgadas, que nós temos mais recentes. É isso, Márcio. E aí nada melhor do que estar com o Renato, que é do Instituto Locomotiva, que é o responsável pelo agregador com a CNN. E aí a gente vai mostrar aqui no nosso telão, Márcio, como que está essa situação e dá para a gente acompanhar na linha aqui. Cadê o nosso agregador? Vá lá. Bom, Renato, o show é teu aqui. Só para a gente mostrar que tem essa estabilidade que todos os institutos têm observado, mas acho que é importante a gente destacar, Renato, o quanto a importância do agregador para neutralizar ali ou para equilibrar pesquisas mais antigas com as mais recentes. A mais recente tem mais peso do que a mais antiga e o quanto a gente valoriza aquelas que têm mais repertório, ali, mais tradição de fazer pesquisas, né? O agregador da CNN, Márcio, ele considera o quanto que os institutos chegaram mais próximo da realidade na eleição de 2018. O método de pesquisa utilizado, nós sabemos que o índice histórico de acerto das pesquisas presenciais é maior do que o das pesquisas telefônicas, o que a gente chama de recência, para o telespectador entender o quanto mais próximo do dia de hoje tem determinada pesquisa, maior o peso que ela tem. É como se fosse uma média ponderada, a média das médias dos resultados dessas pesquisas. E a gente vê que, não coincidentemente, a diferença é a mesma apontada, apontada pelo IPEC. Nós temos um grau aí constante, né, de 3 de 3 de julho, quando nós começamos a consolidar o agregador para cá, e que mostra que tem muita onda, vai crescer, vai diminuir, bota dinheiro, tira dinheiro, aprova a PEC emergencial, não, mas o eleitor numa eleição em que o incumbente concorre com o ex-presidente da República, ele não tem muito para onde correr, ele quer saber se é melhor hoje do que era antes. E por que isso é bem importante, Márcio? Porque quando nós olhamos nas pesquisas e vimos quem ao mesmo tempo não vota de jeito nenhum no Lula e não vota de jeito nenhum no Bolsonaro, esse número chega em 8% apenas. Sobra muito pouco para os outros candidatos. Sobra muito pouco para os outros candidatos. E como a Raquel mostrou para a gente, o índice que o Bolsonaro tem no voto espontâneo é muito próximo do estimulado, que é muito próximo do segundo turno, isso nos indica o quê? Que ele está muito próximo do teto. Então, nós temos um voto muito consolidado do ponto de vista do espontâneo para o estimulado, tanto para Lula quanto para Bolsonaro, mas a diferença é que o Lula cresce no segundo turno, o que significa dizer que boa parte desses outros aí, do eleitor nem tende a migrar para a candidatura de Lula. Ô Renato, tem um aspecto que eu acho que fica bem visível aqui, só para a gente explicar também, né, Márcio? A gente deixou as linhas de Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet e a dos brancos nulos indecisos, que ela sim tem uma oscilada, não pelos indecisos, pelos brancos e nulos, não é isso? Quer dizer, por aqueles que estão olhando o cenário ficar tão consolidado entre Lula e Bolsonaro, e aí a gente falou tanto desse eleitor nem, que seria ali, eu lembro de meses atrás, por exemplo, conversando com o Felipe Nunes da Quest, olha, tem uma demanda por alguma alternativa. Tinha eleitor que queria um candidato viável que não fosse nem Lula nem Bolsonaro. Esse candidato ainda não apareceu e dificilmente vai aparecer vai conseguir subir a esse ponto. Então, por isso, talvez a gente consiga ver um pouquinho de oscilação desse eleitor que acaba desistindo de escolher. É verdade, mas isso tem um impacto, eu concordo contigo, concordo com o meu amigo Felipe Nunes, mas tem um impacto grande, que no cálculo do voto útil, se esse voto cresce, pode levar a uma eleição para uma definição de segundo turno. Então, se os votos vão para outras candidaturas, a chance de se definir no primeiro turno diminui. Se esses votos vão para nulos e brancos, a chance de ser definida no primeiro turno cresce. Porque aí você tem menos votos válidos. Você tem menos votos válidos. Esse é um jogo também que começa a entrar no nosso radar, né? O quanto vai se ter de votos válidos de fato e o que esses outros eleitores vão fazer se eles também vão acabar correndo. Porque vale a gente lembrar, Ciro Gomes, por exemplo, está comemorando hoje, pelos resultados do IPEC, que conseguiu ter metade dos seus votos consolidados. Então, ele estava ali com 6%, 7%, então 3%, 4% ele vai ter. A questão é, esses outros 3 pontos, para onde vão? E aí a questão é, pode ir para brancos e nulos? Ajuda a Lula.
pode ir para Lula, que é uma tendência Ajuda maior, ainda mais o ajudaria Lula. Lula. Ou pode até ir para Bolsonaro, que é o que Bolsonaro precisa para seguir competitivo. Mas a questão é, se for para Lula, aí tem esse efeito de poder facilitar a resolução em primeiro Acho que turno. tem uma provocação que fica rapidamente, desculpa, Márcio, Claro. para o telespectador da CNN. Isso também, na prática, significa que o não voto é um voto. É isso. Então, se o eleitor decidir viajar e não votar, ele contribui para o cálculo dos votos válidos levarem a uma decisão no primeiro turno. Muitas vezes o eleitor fala, eu não quero me comprometer, ele vota nulo ou se abstém, só que isso entra no cálculo dos votos válidos e pode ou não levar a eleição para o segundo turno.